Olá, queridos. Observem as palavras do apóstolo Paulo concernente o grande erro da justiça própria. Gálatas 5:4. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Nos dias do apóstolo Paulo existia um grupo religioso muito forte. Na verdade, era uma seita chamada judaizante. Eles se diziam cristãos primitivos que acreditavam que os gentios, ou seja, os não-judeus, deveriam se converter ao judaísmo a fim de aceitar Jesus como Messias. Para este grupo, isso significava, dentre outras coisas, observar a circuncisão, também os dias de festividades judaicas e as dietas alimentares previstas na lei de Moisés. E os apóstolos, diferentemente, pregavam que a salvação se dá através da fé em Jesus Cristo, de modo que qualquer pessoa não estava obrigado a manter os costumes judaicos como pré-requisito para se tornarem membros da Igreja de Cristo. Quando Paulo disse: separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes, ele estava combatendo a teologia judaizante, pois os crentes da Galácia estavam recebendo um ensino diferente do que o apóstolo lhes havia dado. Observem aqui Gálatas 1, verso 9 e Gálatas 5, do 7 ao 12. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Corrieis bem, quem vos impediu que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Em outras palavras, o apóstolo Paulo chama os judaizantes de perturbadores. Os judaizantes haviam se infiltrado nas igrejas daquela região e estavam ensinando que a salvação vem pela guarda do Antigo Testamento, da lei, negando não só Jesus Cristo como Messias, mas minimizando a suficiência da salvação pela graça em Jesus. E o que realmente Paulo quis dizer com decair da graça? Muito simples. Paulo disse que se hoje estamos vivendo a dispensação da graça ou aliança em Cristo Jesus, é impossível alguém obter a salvação pelo caminho da lei. E não mudou nada. Daquela época de Paulo até os dias de hoje, a nação de Israel despreza Jesus Cristo e busca a salvação só mediante a lei de Moisés. Ou seja,
desprezou a única causa e meio de salvação, que é pela graça somente. Observe, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versos 5, 8 e 9. Ficou claro que este grupo da época de Paulo e os de hoje, no entanto, prefere o que é impossível, ou seja, a salvação só pela guarda da lei. O apóstolo Tiago deixou bem claro que quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago 2,10. Então, fica bem claro, se desprezar Jesus Cristo como o único meio de salvação, já quebrou todos os mandamentos que dizia que guardava. Alguns gálatas crentes estavam confiando na lei de Moisés, mais precisamente na circuncisão, em ritos, em cerimoniais, em guarda das festas, como uma base de justificação, a guarda do sábado, e não a graça de Jesus Cristo. E nada de salvação, portanto, por meio de Jesus Cristo. Quando Paulo usa os verbos desligastes e decaístes, ele não deixa dúvida sobre a real experiência salvífica daqueles crentes. Pois a palavra desligastes no grego é catargeu, que significa estar separado de ou está cortado de. É possível ficar separado sem ter estado junto à verdade? Claro que não. A palavra decaístes, equipipto, pode ser traduzido por perder sua parte em, ou ser separado de alguma coisa. Para Paulo, os crentes que estavam deixando-se levar pelos judaizantes acabavam por abandonar a graça de Cristo. Os judaizantes vinham e falavam para os novos crentes: olha, vocês homens, se vocês não se submeterem à circuncisão, não serão salvos, mesmo se estiverem seguindo Jesus Cristo. Para Paulo, isso não passava de uma grande heresia, era legalismo puro. Vale dizer, queridos, que desde que Jesus Cristo começou seu ministério terreno, em momento algum Jesus mencionou que a retirada cirúrgica do prepúcio do homem, ou seja, a circuncisão, tinha que ser praticado. A palavra circuncisão ele nunca mencionou. O termo circuncisão tem origem do latim circuncidere, que significa cortar a volta. A lei da circuncisão foi dada a Abraão quando ele tinha 99 anos de idade. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Observem, de aliança entre mim e vós. Gênesis 17, 10 e 11. Era uma questão também, queridos, de asseio, de higiene,
especialmente para quem vivia mais como nômade, beduínos, vivendo nas areias do deserto, eram apenas um sinal para diferenciar os homens de outras nações. Entretanto, outros povos que não tinham nada a ver com a lei de Moisés praticavam isso, sabiam? Por exemplo, a prática é muito comum no mundo islâmico, entre os muçulmanos, em parte do sudoeste asiático, na África e em Israel, onde é praticamente obrigatório por motivos religiosos. Jesus Cristo, queridos, inaugurou a dispensação da graça, a nova aliança, aliança no seu sangue. Agora era bem diferente. E Paulo tinha que combater esses ensinos errôneos, uma vez que Deus nunca disse que as bênçãos espirituais em Jesus Cristo dependeria da circuncisão da carne, ou seja, uma lei exclusivista, não era uma lei só para o sexo masculino. Paulo e outros resistiram a essas ideias e pregaram a salvação pela fé para todos, judeus e gentios. Romanos 3, 28 ao 30 lemos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. O mesmo apóstolo falou em Colossenses 3, 11 o seguinte: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo e em todos. Aleluia. Paulo entende que decair da graça é deixar de confiar na suficiência de Jesus Cristo e de sua cruz. A carta aos Hebreus nos fala acerca de pessoas que um dia conheceram a graça, bem como provaram o perdão dos seus pecados, recebendo iluminação espiritual e mesmo assim decaíram da graça, da fé. A apostasia, queridos, é um perigo real. Observe a leitura de Hebreus 6, do 4 ao 8. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. A apostasia, portanto, é a quebra total da relação com Cristo Jesus, é o repúdio à salvação recebida dele. Quem chega a este estado endurece tanto o coração que não pode mais ser renovado para o arrependimento. É mais fácil ganhar
para Cristo uma pessoa ímpia, né? Uma pessoa que ainda não se decidiu, do que uma pessoa que se apostatou da fé. E eu conheço centenas mesmo. O momento de fraqueza ou de desânimo espiritual não é apostasia. Podemos buscar reacender a chama do Espírito Santo. Então, se você se sente fraco, corra imediatamente aos braços de Jesus Cristo e peça ao Espírito Santo que reaviva o seu coração, peça um renovo espiritual para você e certamente, querido irmão, Deus assim o fará. O que faz com que a graça de Jesus Cristo seja interrompida, queridos? Os judaizantes praticavam a justiça própria, tentando anular a graça de Deus na vida do homem. Por um momento, Pedro decaiu da graça, mas ele se reergueu rapidamente. Jesus disse que logo seria morto e Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. João 13, 36 ao 38. E assim de fato aconteceu. No fim, João, que não havia prometido nada ao pé da cruz, mas estava ali ao pé da cruz, na presença de Jesus. Mas Pedro negou Jesus, mas não se apostatou da fé, queridos. Isto é bem diferente, pois Pedro arrependeu-se com muitas lágrimas e voltou rapidamente para o Senhor Jesus Cristo e se tornou um dos maiores líderes apóstolos de Jesus Cristo e da igreja primitiva. A justiça própria era algo muito presente na vida também dos fariseus. Os fariseus se achavam merecedores da bênção de Deus, pois afinal eles eram cumpridores da lei, mas não queriam saber de Jesus Cristo. As prostitutas, os coletores de impostos e todos os pecadores receberam o Senhor com alegria, mas os fariseus perseguiram a Jesus. Paulo diz que aquilo que nos separa de Cristo e nos faz decair da graça é a justiça própria. Assim, querido irmão, nunca tome o caminho dos fariseus. Deseja a salvação de sua alma. Jesus Cristo e ninguém mais é o caminho, a verdade e a vida. Creio que todos nós conhecemos pessoas que sempre dirão que estão com razão, que estão certas. Se elas erraram, é porque alguém errou primeiro do que elas. Pessoas cheias de justiça própria estão sempre prontos para condenar, pois se acham parcialmente justos e bons. Dificilmente esses se salvarão, porque tomaram um caminho transversal que leva à perdição eterna. Paulo foi claro ao dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar. Romanos 7, 18. Isso é reconhecer que é pecador,
que precisa de perdão, da graça de Jesus Cristo. Se confiarmos em nossa justiça própria, perdemos o favor divino. Sempre que pensamos que somos parcialmente bons e que há algumas partes boas em nós, somos desqualificados para o favor de Deus. Em Levítico 13 temos um exemplo muito interessante. Ali lemos sobre a lei da lepra. A lepra poderia aparecer em várias partes do corpo. Se uma pessoa tivesse lepra na cabeça, era considerada impura. Se tivesse na barba, era impura. Mas se a lepra estivesse no corpo inteiro, a pessoa era declarada limpa, sabia? Versos 12 ao 13. Isso é incrível. Quando nos humilhamos diante de Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados e deixamos de lado a justiça própria, Deus nos cobre com a sua divina graça e somos perdoados por inteiro, completamente. Davi tinha consciência de que Deus perdoa o pecado ao dizer, no Salmo 51, versículo 7, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. E o profeta Isaías disse, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1:18. Olhe para Jesus Cristo, o autor da vida, meu querido ouvinte. Entrega a sua vida a Jesus Cristo hoje mesmo e receba a sua divina graça. Amém? Oremos ao nosso Deus. Reconhecemos, ó bom Deus, que é pela graça de Jesus Cristo que alcançamos a salvação das nossas vidas, como declarou o apóstolo Paulo. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, aleluia, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um abraço fraterno aos meus queridos amigos e irmãos e até o nosso próximo encontro com a bendita graça de Cristo.